Hoje eu quero te mostrar um dos ensinamentos mais práticos e transformadores de Neville Goddard. Como orar de forma eficaz. Não a oração que se repete com palavras decoradas, mas a oração criativa, viva, que realmente molda a realidade. Neville ensinou que orar é uma arte e que, quando aprender a ouvir interiormente o que desejamos ouvir, Deus em nós envelhecemos. Prepare-se para uma revelação simples, profunda e poderosa. Se este conteúdo tocar você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais ensinamentos de Neville Goddard. Esta noite, o tema é Ensina-nos a orar. Vocês verão que esta é a noite mais prática. É-nos dito que Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, ele contou uma parábola sobre a importância de orarmos sempre e nunca desanimarmos. A parábola dizia: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens, e havia naquela cidade uma viúva que o procurava constantemente, dizendo: Faze-me justiça contra os meus adversários. Mas ele, não temendo a Deus nem respeitando os homens, dizia consigo mesmo: Farei justiça a ela, porque ela vem constantemente me importuna, com as suas constantes idas, ela me cansará. Lucas 18, 3. Assim, vemos nesta parábola que a principal verdade é a persistência. Qualquer um pode aprender uma oração, mas ela não será eficaz. Você pode aprender todas as orações do mundo, mas elas não produzirão o resultado desejado. A oração eficaz, em seu verdadeiro sentido, é uma arte, e aprender uma arte sempre requer método cuidadoso e prática constante. Então, esta noite, vamos mostrar a vocês o que uma senhora, ela não está aqui esta noite. Mas ela me contou uma série de histórias baseadas em sua técnica. Deixe-me falar um pouco sobre ela. Ela trabalha para a companhia telefônica, aliás, trabalhou lá a vida toda. Começou como telefonista de longa distância e foi subindo até se tornar chefe de telefonistas, agora ela é superintendente. Mas ela treinou para ouvir uma voz. Mesmo que a voz não estivesse lá, ela conseguia ouvi-la como se estivesse falando. Isso se tornou tão parte dela que ela realmente consegue ouvir o que quer ouvir. Aqui no escritório dela, uma telefonista. Ela tem um filho, Kenneth, e Kenneth queria ser piloto de jato. Bem, ele foi rejeitado pela United, pela TWA, pela American, por todas elas, porque era muito baixo, seus braços não eram compridos o suficiente. Então ela disse para o Kenneth: Pegue o telefone, me ligue e me diga que você está pilotando jatos e que é maravilhoso. Eu não vou atender. Só me diga isso para que eu possa ouvir sua voz, e depois eu desligo. Então ele pegou o telefone, ligou para ela e disse que estava pilotando jatos e que era absolutamente maravilhoso. Ela fez exatamente o que disse que faria. Desligou. Bem, alguém deu a ele uma passagem para Miami. Quando ele chegou em Miami, foi contratado pela Eastern Airlines. Eles o treinaram e agora ele está pilotando jatos. Antes disso, a mãe pensou: eu deveria mandá-lo para a faculdade, para alguma escola de engenharia, prepará-lo de alguma forma. Bem, sem preparação nenhuma. Simplesmente alguém lhe deu essa passagem, ele foi para Miami e começou a pilotar para a Eastern. Ele ligou para ela e disse: Quero uma casa linda num bairro agradável. Então ela desligou. Não quero, ela teve que reformular e dizer: Eu tenho uma casa linda num bairro absolutamente maravilhoso. E tenho um carro esportivo. Depois de descobrir, ela simplesmente ligou para ele e ouviu a mesma voz declarando que tinha uma casa linda e um carro esportivo. Bem, ele tem uma casa bem no campo de golfe, disse ela ao telefone. Uma casa no campo de golfe, tudo isso em apenas 4 meses. Um dia, no escritório, a mãe disse para ela: Quero vender o Jeep do Kenneth. Ele já faleceu, então quero vender o Jeep. Ela respondeu: Não é assim que fazemos as coisas. Que ótimo que vendi o Jeep por um preço ótimo. 2 semanas depois, no escritório, enquanto eu passava por ela, ela me disse na mesa:
Que ótimo que vendi o Jeep por um preço ótimo. Pensei comigo mesmo. Será que ela quer que eu ouça isso de novo? Já a ouvi. Mas, durante o intervalo para o café, quando ela saiu, perguntei: Você realmente vendeu o Jeep? Ela respondeu: Sim, vendi o Jeep. Vendi pelo mesmo preço que paguei por ele anos atrás. Ele usou por anos, e conseguimos o mesmo preço que paguei por ele anos atrás, então considero um bom preço. Agora, quanto a isso, você pode julgar se quiser. Se eu fosse essa senhora, diria a ela: Não tente a Deus. Porque existem pessoas neste mundo que tentarão fazer você se sentir responsável por elas para sempre. Essa senhora disse a ela: Não tenho dinheiro e só tenho um carro velho. Gostaria de um carro novo. Então eu disse: Vou mudar toda essa história e você vai me dizer que tem um carro novo. 5 dias depois, ela tinha um Impala novo. Mas ela disse à minha amiga que teria acontecido de qualquer maneira. Você não fez isso, embora tenha pedido à minha amiga para ouvir, mas você não fez isso. Então ela disse: Agora, vou testar você. Veja este bilhete. Este é um bilhete de loteria irlandês. Este é um bilhete premiado, este bilhete ganhou. Bem, quando os bilhetes foram sorteados, o prêmio era de $280. Essa senhora ficou furiosa porque não ganhou os $150.000 e deu uma bronca na minha amiga. Minha amiga tinha feito um pequeno bilhete, escrito tudo e sublinhado a palavra este bilhete ganhou. Bem, ganhou mesmo. Aquele bilhete ganhou 280. Ela praticamente não pagou nada por ele, mas ficou chateada com minha amiga porque ela não aumentou o prêmio para 150 mil. Então ela me contou 11 dessas histórias, todas absolutamente maravilhosas. Uma senhora disse a ela, e eu conheço bem essa senhora e conheço bem o marido dela. Diga-me, o que você quer, Mildred? Diga-me como se você já tivesse. Não me diga o que você quer, mas diga-me realmente o que você quer. Mas disfarce isso de uma forma que pareça que você já o tem, que o desejo foi realizado. Ela ligou para minha amiga Holly e disse: Holly, eu fui a Las Vegas e me casei com o homem mais maravilhoso. Isso foi em 10 de outubro. Em 15 de novembro, ela foi a Las Vegas e se casou, aos seus próprios olhos, com o homem mais maravilhoso. Então, essa é uma delas, todas contadas por ela. Outra. Eu levei a dama dele ao altar em junho passado. Ela me ligou e pediu que eu fizesse o papel de pai dela. Então eu disse: Tudo bem, quando? No dia 9 de junho. Então fui à igreja, levei minha filha e a levei ao altar. No dia anterior, uma amiga ligou, pois viria ao casamento, e eu perguntei: O que você quer? Ela respondeu: Bem, eu gostaria de me casar com um homem muito, muito rico. Agora, estamos no dia 8 de junho. Holly disse: Vá à minha igreja e faça hoje o que você vai fazer amanhã. Vou entrar de braço dado com Neville e ele vai me levar ao altar. Mas agora Neville não está aqui. Você pega sua mão imaginária e sente a textura do vestido que vai usar, seja renda, cetim ou qualquer outra coisa de sua escolha. Simplesmente caminhe até o altar. Não tive notícias dela até o dia 15 deste mês, e ela escreveu: Holly, estou noiva de um milionário e quero me casar na sua igreja. A mesma igreja onde, na minha imaginação, eu caminhava sentindo o vestido que usaria. Mas o que quero abordar hoje é a capacidade de Holly de ouvir. Blake afirmou: O homem não tem um corpo distinto de sua alma, esse chamado corpo é uma porção da alma percebida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. Bem, são 5 sentidos, ela está simplesmente cultivando a audição. Você pode falar com ela agora e depois simplesmente sair da sala. Ela gravou o som da sua voz. Ela pode sobrepor esse som à frase que deseja ouvir e, ao ouvi-la, a reproduz. Então Blake afirmou: Oh, o que eu disse? O que eu fiz?
Oh, palavras humanas tão poderosas! Assim, ela simplesmente recebe o pedido de uma pessoa, mas o transforma, e não é mais um pedido. Você está simplesmente confessando que já possui aquilo que desejava. Ela não faz nada para que isso aconteça, ela simplesmente deixa que aconteça. Aqui está uma história com o marido dela. Ela é pastora, e ele disse: "Ah, não seria maravilhoso se eu mandasse pintar a igreja e colocar lustres novos?" Ele não tem a formação dela. É um cara adorável, um cara maravilhoso, mas um pouco emotivo. Ele não consegue controlar muito bem a imaginação dele. Ele fica completamente. Mas a Holly consegue controlar, então disse a ele: "Agora me diga, do seu jeito, o que você me diria se a igreja estivesse pintada, com lustres novos e tudo pago?" Era exatamente isso que ele queria, tudo pago. Então ele disse: "Querida, não é maravilhoso? A igreja está toda pintada, temos lustres novos e tudo está pago." Ela respondeu: "Em 2 meses, Neville, tínhamos a igreja pintada, lustres novos e tudo pago. Tudo por conta dele." Então, aqui está uma arte. Você pode se sentar e ouvir como se já tivesse ouvido. Se você ficar bem quieto, isso se tornará audível. Quando se torna audível, você sabe o que isso significa nas Escrituras. É no capítulo 3 de Êxodo e no capítulo 6 de Isaías, que diz que quando a visão se manifesta em palavras, a presença de Deus é confirmada, versículos 2, 8. Da sarça ardente, que ardia, mas não se consumia, saiu a voz: "Moisés, Moisés." E então a voz começou a falar com Moisés, então foi confirmado, a presença de Deus é confirmada. Você pode realmente se sentar e ouvir como se já tivesse ouvido, e o que você está ouvindo se concretizará. Agora você não vê nada. Você poderia. Se ficar quieto o suficiente, você verá. Mas se você ouvir algo que sugere uma visão. Se eu ouvisse uma frase, minha mente poderia não estar concentrada no que ela implica tanto quanto no som em si. Ou eu poderia não me concentrar no som para o que ele implica. A potência está na sua implicação. Então, o que isso implica é que você está realmente vendo, embora possa não ser objetivo para a sua visão. Mas se, de repente, enquanto você pensa nisso, você vê, enquanto pensa nisso, se você ouve a voz de modo que a frase se torna audível, então a presença de Deus é confirmada. Agora, não importa o que o mundo pense sobre isso. Se há evidências para algo, importa mesmo o que os outros pensam? Se eu posso estar aqui agora e ouvir como se tivesse ouvido, e o que estou ouvindo não tem nenhum fato externo que o sustente, nenhum mesmo, então amanhã, depois de amanhã ou num futuro próximo, isso se torna um fato objetivo. Importa mesmo para mim o que o mundo inteiro vai me dizer sobre isso? Se disserem: "Bem, você está louco", tudo bem, que se dê crédito a essa loucura. Então, aqui está uma mulher, ela queria isso, ela queria aquilo, e ela conseguiu. Mas se alguém fizer com você o que essa pessoa tentou fazer com minha amiga Holly depois que ela conseguiu o ingresso, ignore-a dali em diante. Ela vai se aproveitar de você para sempre, vai usar você como uma pulga usa um cachorro e viver às suas custas depois disso, implorando o tempo todo para que você ouça coisas para ela e ela mesma nunca exercerá o talento que Deus lhe deu. A quem ela se voltou quando orou? As pessoas dizem: "Vou orar a Jesus." Bem, onde ele está? Somos instruídos a invocar o nome do Senhor Jesus. Como se pode invocar o nome do Senhor Jesus? Fazemos isso confessando o seu senhorio, mas não oramos a ele. Bem, a quem devo confessar? No caso dessa senhora, não foi a sua imaginação? Não é Jesus? Se nos é dito: "Por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que existe teria sido feito." João 1, 3. Então, ela trouxe uma pintura para a igreja, novos lustres e o dinheiro para pagar por tudo isso. Quem fez isso? Ela não orou a Jesus. Ela ouviu como se tivesse escutado o marido dizer:
Holly, não é maravilhoso? A igreja está pintada, temos novos lustres e tudo está pago. Bem, se isso se tornou realidade, como aconteceu em 2 meses, e o garotinho, pequeno demais para a United, a American ou a TWA empregarem, então ele trabalha para a Eastern às custas deles, eles o treinaram, depois ela vende o Jeep pelo preço que pagou por ele, sem usá-lo por anos, então ele agora tem seu próprio carrinho e uma casa, tudo isso por ouvir, portanto, ela não encontrou Jesus? Ela o encontrou, porque se todas as coisas são criadas, ela sabe como criou isso. Então ela não orou realmente a Jesus, ela confessou seu senhorio. Ela confessou o senhorio de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Cristo Jesus, esse é Deus no homem. Quando penso em Jesus nas Escrituras, ele é definido como o poder. Paulo nos diz em sua carta aos Coríntios: Cristo Jesus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Ora, o que é poder senão eficácia na realização dos nossos propósitos na vida? Se esse poder é o poder criativo que chamamos de Cristo Jesus, e eu sei o que fiz, simplesmente sentei e ouvi até compreender, e quando ouvi o que queria ouvir, então não era Deus em mim agindo. Você pode realmente senti-lo, realmente vê-lo em ação. Agora, não se desvie e não adore nenhum outro Deus no mundo. Na Bíblia, imoralidade não é sexo, é idolatria. Voltar-se para qualquer outro Deus neste mundo que não seja o único Deus, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, é idolatria. Então, nessa arte de aprender a orar, Senhor, ensina-nos a orar, ele não lhes deu nenhuma fórmula além da oração do Senhor. Não é algo que se repete mecanicamente, é algo que se contempla, essa é a oração do Senhor. Pai Nosso. É um fato estabelecido que todos nós temos um só Pai, o nosso Pai. Se eu disse que a paternidade de Deus é universal, então também estou estabelecendo o fato de que a fraternidade entre os homens também o é. Não se pode ter um Pai de todos e não ter todos irmãos. Portanto, não é algo que se profere em palavras. Essa oração serve simplesmente para sentar e extrair seu significado. Isso é contemplar. Mas, neste contexto, você pode usar o tato, o paladar, o olfato e a visão. No caso dela, como é treinada como operadora, usa a audição. Então, se ela estivesse aqui esta noite, eu pediria a qualquer um que se voltasse para ela. Ela faria isso de forma rápida e fácil. Não lhe custa nada, ela não cobra por isso, e é uma senhora simples e absolutamente maravilhosa que sabe como se sintonizar e consegue ouvir o que quer ouvir. Como ela me disse na carta. Ora, Neville, é a coisa mais fácil do mundo se alguém apenas escutar até ouvir. E se você realmente acreditar que vai ouvir, você ouvirá. Virá como um som audível e será exatamente como você o previu, e não apenas um som, será o som daquele que lhe pediu. Será único. Depois de ouvi-lo, quem poderá perturbá-lo? Então, quando lhe perguntaram: ensine-me a orar, ele contou a parábola que mostra a importância da persistência. Você se senta, é interrompido, tudo bem, volte a orar. É interrompido novamente, volte a orar. Eventualmente, em questão de instantes, você conseguirá ficar tão quieto que ouvirá o que deseja ouvir. Bem, se você for interrompido várias vezes, não desista. Você não deve desistir. Simplesmente ouça até realmente ouvir o que deseja ouvir. Se para você ver é mais fácil do que ouvir, então use o sentido da visão. Porque você tem um corpo que é uma porta de entrada para a alma, não temos um corpo distinto da alma. Aquilo que chamamos de corpo é uma porção da alma percebida pelos 5 sentidos, as principais portas de entrada da alma nesta era. Então, é quase como algo que você exala, essa coisa chamada corpo, mas pensamos que somos isso. Não, é simplesmente uma porção da alma. Você é a alma. Então, depois que você sair esta noite e for para casa, sente-se e tente, não lhe custa nada. E sem o consentimento de ninguém, se você reconhecer a voz de uma pessoa, apenas ouça e tente o que ela fez. Se você não se lembrar exatamente, ligue para ela e peça que lhe diga o que gostaria de ter neste mundo, como se já o tivesse.
Faça-a formular a frase de forma que esteja dizendo que já o possui, e então desligue. Você ouve a voz, depois se sente e ouve a mesma coisa, confirmando. Ela disse e agora você ouve isso dentro de si. Quando você ouve isso dentro de si, a coisa está feita. E você não precisa fazer nenhum esforço para que isso aconteça. Essa tal oração diária pela mesma coisa, ore diariamente. Como ele disse. Em tudo orem. Então, ele lhes contou uma parábola para que orassem sempre e nunca se cansassem de orar. Mas orar é simples assim. Não se trata de subir escadas de joelhos, ou se ajoelhar e fazer o sinal da cruz diante de uma cruz, ou recitar orações que alguém escreveu para você. O que você faria? Você vai à igreja e o pastor diz: eu os conduzirei em oração. Bem, cada palavra perturba o que você quer ouvir. Você entra no silêncio, você ouve o que quer ouvir. Como você pode ouvir algo? Se um pastor está conduzindo a oração à parte, enquanto há 1000 pessoas do lado de fora e 1000 desejos diferentes neste mundo, cada um com suas particularidades, e ele está conduzindo uma oração que ele mesmo escreveu, isso não é orar. Então, quando você ora, é dito: entre e feche a porta, e seu pai, que vê em secreto, lhe recompensará publicamente. Mateus 6:6. Então você entra em seu interior, fecha a porta dos sentidos, e interiormente, se conecta e escuta. Eu sei dos resultados fantásticos que se pode obter com este método simples. Então, não posso dizer qual é a sua melhor. Talvez a visão seja melhor que a audição, mas acho a audição muito simples. Não existem duas vozes iguais. Elas podem parecer iguais, mas na verdade não são. São tão distintas quanto o seu cheiro. Não existem duas pessoas no mundo, somos 3 bilhões e meio, que não tenham o mesmo cheiro, ou um cão farejador não nos encontraria. Não temos a mesma impressão digital. Não temos o mesmo som de voz, mesmo que para quem não está acostumado, soe igual. Presumo que, sentado aqui, se eu dissesse que um chinês está falando, para o ouvido médio destreinado na língua chinesa, todos os chineses soariam iguais. Mas para o chinês treinado em sua língua, nenhum soaria igual. Então, ouso dizer que, para eles, todos os americanos soam iguais, e ainda assim, nenhum soa realmente igual a outro. Você pode pensar: bem, eu não digo que é a coisa mais fácil do mundo, mas a prática facilita. É uma arte, e todas as artes exigem um bom método. Deve ser um método cuidadoso, seguido de persistência na prática. Você vai praticar diariamente. Você pode ajudar alguém sem o consentimento dessa pessoa, sabia? Você não precisa esperar que alguém peça sua ajuda. Se você perceber a angústia ou a necessidade dela, você pode ajudar se reconhecer a voz ou a aparência dela. Construa uma cena que sugira a realização do sonho dela e visualize-a claramente. Mas quando a fala surgir na visão, então estará feito, isso é automático. Como nos conta aquela maravilhosa história em que ele chega e vê o Senhor no trono e os serafins atrás dele, e então o Senhor fala e diz: a quem enviarei? Isaías responde: envia-me a mim. Então ele o envia. Mas ele ouviu a voz antes de ser enviado. Bem, a mesma coisa acontece aqui. Você ouvirá a voz. Ao ouvir isso, de quem era a voz que você ouviu? Você ouviu a voz do amigo, você ouviu tudo isso dentro de si. Então, tudo que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Então, todo o vasto mundo de 3 bilhões e meio de pessoas, como você poderia comprimi-las em um só homem? Mas eles são isso. Você escolhe, dentre o seu próprio ser, aquele a quem você vai ajudar e o ajuda. Eles. Aqui ele está projetado na tela do espaço, e ele parece tão completamente independente da sua percepção dele, aqui, ele está lá fora, de fato, se tornando tudo aquilo que você ouviu para ele. Estou convencida, no meu caso, de que minha mãe, de alguma forma estranha, tinha algum conhecimento disso,
porque ela sempre ia para, e ficava sentada sozinha enquanto remendava nossas meias. A meia fazia lembrar de quem a usava, e ela falava consigo mesma, mas na verdade estava falando com o filho. Enquanto remendava a meia, ela construía em sua mente o futuro que desejava para aquele filho. Todos eles se tornaram bem-sucedidos. Tenho quase certeza de que, se alguém pudesse rastrear a origem do sucesso deles, chegaria até a mãe, que, em vez de criticá-los e compará-los de alguma forma estranha aos vizinhos, nunca nos comparou a nenhum vizinho, nem por um instante. Se o fez, nunca nos considerou inadequados. Essa era a minha mãe. Mas para nós mesmos, ela sempre idealizava o futuro, construindo em sua própria mente, confiante de que o tempo cuidaria de tudo, e cada um se moldaria à sua imagem daquele filho. E, eventualmente, todos se moldaram. Então, ao aprender a orar, não memorize nenhuma oração, não funciona. Mas considere sua própria alma maravilhosa, da qual isso é apenas uma parte, os 5 sentidos, e estes são os principais canais de comunicação desta era. Bem, pense nos sentidos. Você pode ter facilidade com cores, com imagens, e o sentido da visão pode ser mais fácil para você. Alguns conseguem pensar em alguém e vê-lo vividamente em sua mente. Esta senhora, ela pensa neles, ela os ouve. Outra pessoa consegue tocar. Não existem 2 apertos de mão iguais. Você pega uma mão. Alguns tocam apenas com as pontas dos dedos. Um homem grande e forte, você estende a mão, ele te dá isso, bem, você sempre se lembrará dele dessa forma. Há algo especial nesse aperto de mão. Outros apertam com força. Um aperto firme e vigoroso. Outros quase arrancam sua mão, querem mostrar o quão fortes são ou como se sentem. Bem, esse é outro tipo de aperto. Mas se você conhece e convive com alguém, você pode fazer isso e tocá-lo. Isso está em Gênesis, capítulo 27. E então ele se aproximou e recebeu a bênção pelo toque. Ele colocou essas coisas em suas mãos, um fio de cabelo. Ele era um rapaz de pele lisa e pegou um fio de cabelo de cabra e o enrolou em sua mão e pescoço para que, quando chegasse ao seu pai, o enganasse, fazendo acreditar que ele era Esaú. Pois a bênção pertencia a Esaú. Quando ele se aproximou, o pai disse: Aproxima-te ainda mais, meu filho, para que eu possa te tocar. Eu não consigo ver. O pai era cego. Então, aqui, Isaque é cego, então Jacó se aproxima muito, muito perto e agora está vestido como seu irmão estaria, e recebe a bênção que pertencia a seu irmão, pelo sentido do tato. Portanto, você pode pegar alguém, se você conhece esse sentido do tato, e trazê-lo muito, muito perto e tocá-lo. Sinta a alegria da boa fortuna dele. Você não está se privando de nada ao sentir a alegria de outra pessoa. Como conta a história de Jó, quando Jó orou por seus amigos, seu próprio cativeiro foi libertado. Portanto, você não precisa se preocupar em reservar um tempo para suas próprias orações. Sua oração por outra pessoa é sua oração por si mesmo, porque, em última análise, não existe outro. Este vasto mundo inteiro é um ser fragmentado, e esse ser é você, o mundo inteiro. Não faz sentido, como pode este vasto mundo estar contido em um único ser? E, no entanto, algum dia você terá a visão e a haverá. Eu a vi com tanta nitidez, com tanta clareza. À distância, parecia um só homem, e à medida que você se aproximava, múltiplas nações, mas incontáveis nações em um só homem. Eu a vi com tanta nitidez numa noite em que estava com Blake e ele me disse para inclinar para trás e cair. Caí como um meteoro pelo espaço, e quando me estabilizei e parei, lá, à distância, estava este ser maravilhoso. O coração era como um rubi vivo, todo o ser estava vivo. Mas parecia um só ser. À medida que me aproximava e chegava cada vez mais perto, eis que surgem multidões de pessoas, todas contidas em um só homem. Meu amigo, que está aqui esta noite, teve aquela visão, olhando para um homem prostrado, e o homem prostrado continha tudo o que um homem poderia fazer.
Não se podia conceber uma situação que não estivesse já detalhadamente representada naquele homem prostrado, e seu desejo de descer e se identificar com um homem naquele vasto mundo de homens. Todos estão contidos em um só homem. Ele desceu, se identificou e desempenhou seu papel aqui neste mundo fragmentado. Então, esta noite, se você levar isso a sério, sua fortuna estará em suas mãos. Se você levar isso a sério, você pode sair por aí e dizer que isso é estúpido, que não faz sentido, que não é religião, que não é espiritual. Bem, então essa é a sua escolha. Eu não posso forçar você a nada, eu posso apenas oferecer. Eu lhe apresento a lei de Deus e deixo você fazer sua escolha e assumir seus riscos. Só não deixe que, à medida que você tiver sucesso, permita que alguém se aproveite de você e o transforme em bode expiatório, que, se eles não conseguirem o que querem, você tenha falhado. Você pode lhes contar o princípio e deixá-los completamente por conta própria, para que, por sua vez, eles possam começar a exercitar o talento que existe dentro deles. Vocês conhecem a história dos talentos. Ele voltou, chamou aquele que tinha 5 talentos. Aquele que tinha 5 talentos os multiplicou pelo uso, e ele o elogiou e disse: fique com os 10. Aquele que tinha 2 talentos também os dobrou pelo uso, e foi muito elogiado e autorizado a ficar com o que recebeu. Mas aquele a quem foi dado 1 talento teve medo de usá-lo e o enterrou. Quando soube que ele havia enterrado seu talento, foi condenado e expulso, e o talento que receberá lhe foi tirado e dado àquele que tinha mais. Portanto, cabe inteiramente a nós usar ou não o talento. Não estou ensinando nenhuma lei moral aqui. Acho que todos que vêm aqui já deveriam ter adquirido algum tipo de código ético muito antes de virem para cá. Vocês deveriam tê-lo adquirido desde pequenos. Então, não pretendo apresentar a vocês nenhum código moral. Deixo a escolha a seu critério. Assim, você pode simplesmente saber o que deseja neste mundo para o seu amigo e então atacar esse objetivo dessa maneira. Ela me contou algumas histórias maravilhosas, mas a última. $280 e ela queria extorquir $150.000 por apenas $280. Ela disse: meu irmão tinha uma pequena empresa de táxis, umas 3 semanas antes de tudo acontecer, ele me disse: sabe, tenho um pressentimento estranho, de que se eu não vender ou doar o táxi, alguma coisa vai me acontecer. Bem, ele não vendeu. Ele está em Bakersfield. Então, 2 semanas depois, um processo judicial envolvendo um homem e uma mulher no táxi dele. No dia do julgamento, ela estava trabalhando no escritório da companhia telefônica e passou o dia todo pensando nele, vendo que ele estava livre, solto. Ela ligou às 4 da tarde e disseram que ele estava no tribunal. Aquilo pareceu um pouco tarde para ela. Ela ligou um pouco depois, ele ainda estava no tribunal. Ela entrou no carro e dirigiu até Bakersfield. Quando chegou lá, a essa hora da noite, ele ainda estava no tribunal. Eram 10:30. Então ela entrou, viu o irmão e disse: você não pode entrar na sala do júri, mas pode enviar sua mente para lá. Você não pode entrar, mas pode enviar sua mente e dizer a eles para me libertarem: estou livre, estou libertado. Sente-se aqui e vá até aquela sala do júri e diga a eles que estou livre, estou libertado. Então ela disse: na minha bolsa eu tinha um envelope branco enorme, então eu o tirei, junto com um lápis, e disse: sente-se aqui agora e escreva quantas vezes puder. Estou livre. Estou libertado. Continue escrevendo, continue escrevendo. 5 minutos depois do meio-dia, anunciaram o veredicto. Ele foi libertado, ele foi absolvido. Bem, ela não me explicou a natureza do julgamento, por que ele estava sendo julgado, por que entraram com o processo contra ele. Ela apenas me contou os fatos, que ele teve essa premonição de que algo aconteceria se não vendesse sua pequena empresa de táxi. Ele não vendeu e, 2 semanas depois, estava litigando com um homem e uma mulher. Enquanto o júri estava reunido, ela dirigiu até Bakersfield e me contou a história. Você não pode entrar lá fisicamente, mas pode entrar em sua mente, entrar e proclamar:
Estou livre, estou libertado. E então você se senta aqui e escreve isso repetidamente, preenchendo este envelope com a declaração: estou livre, estou libertado. Às 0h05 minutos depois da meia-noite, o júri saiu e ele estava livre, libertado. Todas essas histórias são verdadeiras. Conheço bem essa senhora. E a parte engraçada é que eu a acompanhei até o altar, e havia uma pequena fila, na recepção após o casamento, quando essa senhora se aproximou e perguntou: quem é você? Eu respondi: bem, você viu a cerimônia? Ela disse que sim. Eu disse: sou o pai da noiva. Ela me olhou como se eu fosse completamente louco. Depois descobri que a senhora que me perguntou era a irmã da noiva. A irmã não tinha visto o noivo, nem ninguém daquela multidão. Bem, eu não sou. Casamentos são sempre uma festa. Então ela se aproximou, e eu perguntei: você viu o casamento, não é? Sim. Bem, eu sou o pai da noiva. E que expressão estranha no rosto dela. Ela está em um hospício. Essa mulher entende do assunto o suficiente para saber como fazer. Embora o homem seja um sujeito absolutamente maravilhoso, ele não tem a menor chance, nenhuma chance, porque não sabe como usar a lei a seu favor. Ela sabe. Ela se decidiu. É isso aí. E ele caiu na armadilha. Mas agora ele está divinamente feliz. Muito feliz mesmo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Na Bíblia, nesse momento existe um silêncio. Isso significa diálogo interior? Resposta. Diálogo interior, visão interior, toque interior. Pergunta. A constante. O tempo todo. Resposta. Você está fazendo isso de qualquer maneira, mas sem perceber. Um homem caminha pela rua, ele não está sozinho, está sempre imaginando algo e refletindo sobre algo. Na maioria das vezes, ele reflete sobre coisas que não gosta e tenta resolvê-las dessa forma, por meio de argumentos mentais. Se todos realmente expressassem o que estão imaginando externamente, saberíamos que o mundo inteiro é insano. Mas somos um pouco limitados pela sociedade. Não queremos parecer tolos aos olhos dos outros, por isso, reprimimos o que normalmente seríamos, deixando de lado a expressão. Ocasionalmente, um homem passa e não se importa com nada, observando a atmosfera, falando sozinho. Mas todos falam sozinhos, só que são mais contidos, mas ainda assim falam sozinhos. Dê uma olhada no Jornal da Manhã. Se houver alguma notícia boa, eles a escondem na última página. Eu assistia à TV antes de sair. Todos repetiam as mesmas coisas, assaltos e assassinatos, o que parece atrair os homens, quem morreu, isso é o que mais aparece. Mas você não pode impedir. Você é um ser falante. Você está falando consigo mesmo o tempo todo. O segredo é controlar isso. Se você conseguir controlar, permita que apenas essas coisas entrem. Como Holly quando ela faz algum trabalho para outra pessoa. Você verbaliza, certo, você verbaliza, mas agora inverta. Reorganize os móveis da mente. Os móveis estavam dispostos assim, mas eu quero isso e aquilo. Reorganize os móveis, eu tenho isso e aquilo. Os mesmos móveis, as mesmas palavras reagrupadas. Ela disse: quero me casar em Las Vegas. Certo, inverta isso. Eu fui para Las Vegas e me casei com o homem mais maravilhoso. As mesmas palavras reorganizadas, significando algo completamente diferente. Pergunta. É possível ouvir a si mesmo, ao expressar seus próprios desejos, com a mesma eficácia com que se estivesse ouvindo outra pessoa? Resposta. Você pode, com certeza pode. Com certeza pode. E é preciso ser extremamente discreto neste mundo. Você não entra num restaurante e diz: tragam-me um jantar, tragam-me um cardápio. E você olha a lista inteira e pode acabar pedindo um hambúrguer.
Mas você quer tudo o que eles têm a oferecer, e então você olha a lista inteira e escolhe o que quer. Você não entra e diz: me dê uma gravata. Deixe-me ver o que vocês têm, aí você escolhe uma gravata dentre talvez 100 gravatas. Mas você precisa ser criterioso neste mundo, então você escolhe o que quer, não o que os outros acham que você deveria ter. Que ninguém lhe diga que Deus sabe tudo. Bem, quem é Ele? Ele não se tornou eu? Quando se tornou eu, me deu o poder de discernir e fala comigo através da linguagem do desejo, e me criou não para frustração, mas para satisfação. Então, considere meu desejo, que é simplesmente olhar para e buscar aquilo que quero, agora, reorganize-o para que eu olhe a partir disso. Lembre-se também da definição da palavra oração. Na concordância Strong, ela é definida como movimento em direção a, acesso a, proximidade a, em ou nas proximidades de. Você vai achar isso muito, muito prático. E compartilhe os resultados comigo. Não me dê nada em troca, apenas compartilhe os resultados como essa senhora fez. Paulo nos diz em Gálatas: aquele que ensina, ou melhor, aquele que foi ensinado na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o ensina. Paulo não estava pedindo um centavo, nada deste mundo, mas compartilhe com ele os resultados da sua aplicação desse princípio, para que ele, por sua vez, possa encorajar a fé de outros contando a história deles. De qualquer forma, está funcionando. Pergunta: eu estava pensando, não seríamos todos fisicamente belos se orássemos incessantemente pelos belos pensamentos, pelas belas coisas que compartilharíamos uns com os outros e que expressaríamos em nossos rostos? Minha mãe costumava dizer: o que você fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz? A expressão que surge em seu rosto, ou que sei que surge no meu, quando penso em algo realmente maravilhoso que aconteceu a algum amigo meu, é simplesmente bela. Resposta: bem, aqui neste nosso maravilhoso mundo, veja a língua inglesa, a língua mais fluida do mundo, a língua mais rica do mundo, que incorporou elementos de todas as línguas, com um vocabulário muito maior do que qualquer outra. E, no entanto, para expressar a emoção que você acabou de expressar, temos apenas uma palavrinha, e ela não é usada para expressá-la. Empatia. Se eu disser que tenho empatia por você, a pessoa comum dirá: do que ele está falando? Mas se eu disser que simpatizo, que tenho compaixão por você, que sinto pena de você, bem, temos centenas de palavras para expressar essa emoção, e apenas uma palavrinha para expressar alegrar-se com a boa sorte de outra pessoa. A palavra não é usada porque ninguém se alegra, de verdade, com a boa sorte de outra pessoa, as pessoas sentem inveja. Mas simpatizam, como simpatizam? Se um vizinho sofre algum ferimento ou infortúnio, toda a vizinhança se mobiliza para demonstrar solidariedade. Que se saiba que a vizinha acabou de receber uma fortuna. Por que ela deveria ficar com isso? Eu sei o que ela fez no passado. Eu sei do que ela é capaz. Então ela fica com a herança. Onde está a justiça neste mundo? Dirão. E assim, não exercemos a emoção de nos alegrarmos com a boa sorte alheia, mas, a compaixão, simplesmente nos afundamos nela. Bem, se não houver mais perguntas, nosso próximo encontro será na terça-feira. Como domingo é o Advento, meu tema será o Advento. A grande época começa neste domingo, chamado aniversário de André. Ele é o primeiro discípulo, o primeiro a quem a lei foi revelada. Portanto, temos 4 domingos, 4 grandes eventos que culminam na plenitude da imagem. Então, terça-feira é o Advento. Até terça-feira. Boa noite.